agora o Palavras da Capital, o novo programa da Agência de Notícias CEUB. Aqui nós vamos falar sobre a literatura brasiliense, seus autores e autoras. E hoje a gente está aqui com a pesquisadora e professora Sandra Araújo, que já tem 2 livros publicados e vai lançar um ainda essa semana. E o tema abordado por ela é exatamente a literatura brasiliense. Oi, Sandra, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Então, para começar, a gente quer falar um pouco sobre os seus livros publicados, né? Tem o Plano Piloto, que é um livro de poesias, e o Casa de Vento. Do que eles se tratam? Os 2 livros, tanto o Casa de Vento quanto o Plano Piloto, são livros de poesia. O Casa de Vento eu publiquei em 2017, foi o meu primeiro livro. Ele nasceu assim, de uma reunião de poemas que eu fiz a partir de publicações que eu fazia nas minhas redes sociais. Eu fazia poemas em formato curto e postava principalmente no Instagram. Eu tenho uma página no Facebook também, um blog de poesia, mas eu usava mais o Instagram como uma forma de divulgação dos textos curtos. E aí reuni todos esses textos e fiz a primeira publicação, que é esse Casa de Vento, saiu pela Tanto Mar Editores. O Plano Piloto foi um livro que eu tive o incentivo do Fundo de Apoio à Cultura do DF, o FAC-DF. Eu concorri a um edital e aí meu livro foi aceito e ele saiu em 2021, bem naquela época da pandemia. E aí ele não teve ainda um lançamento oficial, ele teve uma tarde de autógrafos em um lugar, mas a gente ainda estava na pandemia, usando as máscaras, então ele ainda não veio muito a público. E a gente sabe que você também vai lançar um livro, né, na quarta-feira, dia 22 de março, e a gente queria saber também um pouquinho sobre ele, que é o livro Reversos, né, que é uma crítica literária. Isso. Você pode contar também sobre o que ele se trata? Sim, então, é esse livrinho aqui, Reversos, a Poesia Feminina de Brasília. Ele também é resultado de um projeto de pesquisa que eu fiz com o apoio do FAC-DF, outro edital que eu consegui ser selecionada. Esse trabalho, inicialmente, ele era uma pesquisa, ele foi, né, uma pesquisa que tinha como produto final um site em que eu ia apresentar 12 escritoras da cidade, 12 escritoras que trabalhavam com poesia. E aí eu peguei algumas escritoras de uma carreira mais consolidada, já há mais tempo na literatura, e peguei escritoras mais jovens também da cidade. Peguei escritoras que nasceram aqui, ou escritoras que adotaram a cidade como lugar para viver e para publicar seus livros. Então, inicialmente, essa pesquisa ficou disponível num site. No ano seguinte, isso foi em 2018, em 2019 eu me candidatei de novo ao FAC-DF, e aí com a ideia de transformar a pesquisa, então, no livro, né? E aí agora saiu esse livro com a pesquisa. Então, é um livro de crítica literária, em que eu analiso os poemas, falo um pouquinho das autoras. É mais nessa linha de crítica literária. Então, como a Milena falou, o lançamento vai ser agora na quarta-feira, dia 22 de março, no Beirute, na Asa Sul. E vai ser aberto ao público, a entrada é gratuita e se você quiser ir, está convidado. E aí, para continuar, a gente quer saber como que você iniciou nessa carreira de escritora? Então, eu tenho uma certa intimidade com a literatura por causa da minha área de formação. Eu sou formada em letras, aí eu fiz mestrado em teoria literária, doutorado em literaturas de língua portuguesa e recentemente terminei um pós-doutorado na área de escrita criativa, que a gente estuda a criação literária. Então eu tinha já um contato pela minha formação profissional, meu trabalho, né? Eu trabalho com disciplinas da área de linguagem, com semiótica, então estou sempre lidando com a linguagem, então tinha essa proximidade com a literatura. Só que eu, além de ser apaixonada por literatura, eu escrevia, mas assim, de um modo muito tímido ainda, não mostrava para ninguém. E aí, em 2012, eu participei de um concurso da editora Vivara. O concurso se chamava Novos Poetas. Essa editora faz um concurso anualmente de poesia, né? E aí eu enviei um poema. Foram 1.200 poemas inscritos e 120 iam ser selecionados para uma publicação. E o meu poema ficou entre esses selecionados. E aí eu fiquei muito feliz, eu entendi isso assim como uma espécie de aval, né? Um carimbo, assim, olha, você, né, tá pronta, sei lá. Fiz essa interpretação. Aí eu comecei a sentir um pouquinho mais de coragem de mostrar os textos que eu já escrevia, e não mostrava para ninguém, né? Aí eu comecei,
fiz essa publicação nessa antologia, aí surgiram outras antologias, que eu também enviei poemas, aí eu comecei a publicar nas redes sociais, criei um blog, aí fui criando essa intimidade, né? A coisa de escrever na rede social é muito interessante porque as pessoas comentam. Então, muitas pessoas que me seguiam, que são meus amigos, meus alunos, né? As pessoas do meu círculo de convivência, e elas diziam, nossa, mas tão legais os poemas, reúne tudo num livro, publica. Até que eu criei coragem e publiquei o Casa de Vento, que foi a primeira publicação. Sim. E de onde que vieram os temas que você aborda nos seus livros? Quais são as temáticas que você mais gosta de tratar? Então, eu sou muito apaixonada, inclusive o tema da minha tese é o cotidiano. Eu sou muito apaixonada por esse tema. A vida, o nosso dia a dia. Porque às vezes a gente acha que o cotidiano é uma coisa repetitiva, maçante, né? Que não tem nada de extraordinário ali no nosso dia a dia. Mas tem. A minha tese de doutorado é sobre o cotidiano na poesia da Adélia Prado, que é uma escritora mineira que trabalha muito com essa questão da poesia, né? Que está aí em todo lugar na nossa vida. Então eu me interesso muito por essas coisas. Então eu me inspiro nos acontecimentos diários. Então às vezes tem uma coisa que aconteceu no meu dia, no trânsito, uma coisa que eu vi na televisão, de uma conversa que eu estou às vezes em algum lugar, no supermercado e tive uma ideia. As dores também, né? Os momentos assim de dor, de sofrimento, as questões políticas também que envolvem nosso país, que envolvem cada um de nós, né? Então às vezes esses temas assim me motivam a falar, né? A colocar para fora aquilo que eu penso em forma de poesia. E aí, durante esse processo de produção de histórias, poesias, análises, o que você considera mais difícil? Então, eu acho que particularmente, assim, para mim, acho que todos os escritores têm as suas dores, têm os seus momentos difíceis, né, na sua escrita, no seu processo criativo. Eu acho que para mim, o mais difícil é como eu sou de formação em letras, existe uma certa cobrança, né, minha mesmo, como análise crítica, assim, eu ficar olhando e não, peraí, deixa eu ver se esse poema aqui, será que é isso mesmo que eu queria dizer? Será que é esse verso mesmo? De tentar ficar voltando assim, não está pronto ainda, não vou mostrar, não vou publicar ainda. Porque tem uma certa preocupação, né? Acho que porque eu fico envolvida com aqueles poetas que eu amo tanto, que eu estudei, que fazem parte da minha vida profissional, que eu estou lidando com eles. Então, às vezes, eu acho que não está ainda à altura. Então, tem essa cobrança que é minha mesmo, é pessoal. Acho que essa é uma dificuldade no processo criativo, sabe? Que às vezes limita. E você, como autora e pesquisadora na área da literatura, na sua opinião, como que é ser escritora aqui em Brasília? Você acha que você tem um reconhecimento e incentivo adequado para fazer os seus livros e o que você escreve? Então, assim, a cidade de Brasília, ela está começando a ter uma cena literária muito movimentada. Olha, só nesse mês de março eu já participei de 2 eventos literários, né? Um que foi um sarau no Dia das Mulheres, lá no Museu de Arte de Brasília. Ontem eu estava na Feira das Escritoras do Centro-Oeste, né? Que está acontecendo, ainda hoje está acontecendo, né? Semana que vem tem meu lançamento, semana que vem tem a Semana da Poesia de Brasília. Então, assim, estão acontecendo na cidade alguns eventos literários. E eu estou percebendo, né, sobretudo depois da pandemia, depois que a gente começou para a vida nas atividades mais presenciais, eu estou sentindo que existe um movimento de reunião das escritoras, sabe? Da gente conhecer o meu livro, apesar de não ter tido ainda o lançamento oficial, ainda vai ser na semana que vem, né, no dia 22. Mas eu já estou vendo que com as pessoas que estão recebendo esse livro, as próprias autoras que foram pesquisadas, que já receberam o livro, eu estou vendo assim, uma aceitação muito grande, algumas pessoas vindo me dizer, olha, pesquisa outras autoras agora, porque é uma forma de divulgar a poesia feita por mulheres em Brasília, né? Então eu acredito que esses movimentos, né, que estão acontecendo agora, aí tem uma feira literária num barzinho ali, né?
aí tem um outro bar que agora faz lançamentos, aí tem um outro que organiza um sarau. Tudo isso vai movimentando a cena literária, né? E aí eu acho que a gente vai conseguindo ser reconhecida. A nossa poesia, a nossa literatura vai para a rua, toma as ruas, né? Eu acho que a gente vai ficando conhecida, sim. E aí, para finalizar, o que você daria como um conselho para alguém que quer começar nessa carreira de escritor aqui em Brasília? Eu acho que aqui em Brasília ou em qualquer lugar, né? Eu imagino assim, a escrita, ela tem uma potência tão grande na nossa vida que ela tem uma força assim libertária. Quando a gente escreve, né, a nossa palavra tem força. Então, colocar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, colocar isso em palavras literárias, não só poéticas, né, porque a gente tem também a prosa, colocar isso em formato de literatura, isso é para o autor libertador, né? E é também uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que você escreve, você é lido, e aí, hoje em dia a gente tem essa coisa das redes sociais, né? Então você posta um poema e a pessoa comenta, aí às vezes eu penso, nossa, não pensei que meu poema fosse atingir uma pessoa assim, né? Já aconteceu de eu receber uma mensagem, até às vezes privada, a pessoa fala, nossa, aquele seu poema, isso, me tocou de tal forma, né? Então, o que eu diria para quem quer começar a escrever é escreva. Não fique se auto-sabotando ou dizendo, não quero escrever, meu texto não está bom. Coloque isso no papel, comece esse exercício, essa prática de colocar para fora as suas palavras, né? Trazer as suas palavras a público. Isso é muito bom. É libertador, assim, a escrita, eu acho. Então é isso, Sandra. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço e aguardo todo mundo lá no lançamento, no Beirute da Asa Sul, na 109, às 19 horas, no dia 22 de março. E para mais informações sobre os meus livros, é no meu Instagram, @sandra.poesia. Obrigada. E muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.